Ontem causou espanto, todo mundo ficou: "Oh, como isso é possível?", tal. Por quê? Porque o Zubeldia deu uma volta de trem por aí, né. É engraçado isso, né, devia ser uma coisa meio normal, as pessoas andam de trem, andam na rua, de ônibus, tal e tal, mas não. Como é o Zubeldia, o técnico de um time grande, pô, o cara andando de trem, que coisa maravilhosa, que coisa incrível, enfim, o fato é que ele deu uma volta de trem aí por São Paulo, o Zubeldia, o que causou espanto em todo mundo. O Zubeldia caiu nas graças do torcedor tricolor definitivamente. Então, não só do torcedor tricolor, né? Eu acho que de qualquer pessoa que tenha consciência social, porque ele deu outro dia uma entrevista falando sobre concentração de renda, o problema da concentração de renda no mundo, o que é hoje você colocar 60 mil pessoas dentro de um estádio, que o ingresso é caro para muita gente. Me parece que o Zubeldia, que rima mesmo com alegria, vai ter essa pegada que falta a tantos boleiros hoje, né? Assim, de uma maneira geral, eu acho que o Zubeldia, se ele continuar assim, ele vai conquistar torcedores e torcedoras de outros times, pessoas que entendem o que você estava falando aí, Tirone, que é um mundo que está alargando o espaço das coisas privadas e encolhendo o espaço das coisas públicas. Um mundo que está tentando, há 30, 40 anos, convencer a gente que a gente precisa pagar para ser bom. Se não pagar, não é bom. O mundo que está encolhendo todo o tecido de solidariedade, de comunidade, um mundo que diz: seja você, faz teu corre, que você está sozinho nessa. Esse é o mundo que anda de helicóptero, que o cara que é rico se desloca. A gente nem vê mais as pessoas muito ricas, né, gente? Em nenhum lugar. Você vai no aeroporto, eles têm uma sala especial, não sei aonde. Eles não andam mais, eles decolam, eles não saem de casa de carro. Você não vê mais. E eles não veem mais o mundo aqui no chão de fábrica. Eles não veem mais a miséria que a gente está passando. Então, quando entra um cara para liderar um time como o São Paulo, um dos maiores times do mundo, e esse cara tem consciência de classe, nossa, é uma ventania de esperança. Uma ventania de esperança. A gente precisaria fazer esse exercício de elogiar as coisas que a gente admira no rival, sabe? Porque a gente admira coisas no rival que a gente não admite, né? E eu tô assim encantada com o Zubeldia, encantada mesmo. E aí o São Paulo entra em campo e eu já olho para o time de um jeito diferente. Porque o São Paulo ganhar significa que essa consciência está ganhando. E a gente está precisando dessa consciência mais do que qualquer outra coisa no mundo. Ô Danilo, só para pimentar um pouquinho antes do Casão vir com a leveza da relíquia do rock, eu vou falar o seguinte, eu concordo com tudo que a Mili falou, eu acho legal, tô adorando o Zubeldia, tô achando incrível e tudo mais, mas não dá para tirar dessa conversa o fato de que ele está invicto e que ele acabou de chegar, ele também tem o frescor da novidade. Daqui a pouco ele vai perder, algum jogo, sei lá, vai ser eliminado da Libertadores. E aí talvez ele fique mais nervoso, talvez a gente veja um outro Zuber, talvez não ande mais de metrô, né? É um processo, Danilo, para passar a bola, um pouco que o Abel passou. O Abel, quando chegou, todo mundo estava encantado, escreveu livro, todo mundo achava lindo, pô, que legal. Agora ele já é o chato que chuta microfone, que é mal educado e tudo mais e tal. O olhar no começo tem um frescor daquele livro em branco, né? O Abel ele fez um livro e doou toda a arrecadação para o Instituto Ayrton Senna, mas hoje em dia a gente lembra sempre dele xingando o árbitro e chutando o microfone, é isso que você falou. Eu acho que tem algumas questões importantes. O Zubeldia está chegando, está invicto e é um marqueteiro nato. Ele sabe muito bem usar esse momento, ele vai na coletiva de imprensa e fala o que o São Paulino quer ouvir. Eu cresci vendo o São Paulo ganhar na Libertadores, ele Morumbi te mata, e ele vai falando, e você vai vendo os São Paulinos, o jeito que os São Paulinos vão reagindo, os caras vão abrindo sorriso de orelha a orelha. E normal, o Zubeldia tá certo, assim como o Abel quando chegou ficava avante palestra, falando tudo que o palmeirense queria ouvir, faz parte da construção de um personagem. Eu acho que é importante. A gente, como eu já brinquei com vocês em outros momentos, o Tite, quando corria até a bandeirinha de escanteio para comemorar gol com a seleção brasileira, era cafona. O Zubeldia correndo até a bandeirinha de escanteio para comemorar gol com o São Paulo é incrível, é hype, é hypado, meu Deus, que técnico, que treinador. Então, quando você está na crista da onda, você consegue construir essa imagem de uma forma diferente. O Zubeldia ainda está invicto, a gente precisa ver o que vai acontecer na primeira derrota, no primeiro tropeço, na eliminação,
E mesmo nessa parte boa, o Zubeldia já tem dado mostras, assim como a gente já sabia pelo histórico da carreira dele, de um comportamento ruim à beira do gramado, eventualmente revezamento com os membros da comissão dele. Então, a gente tem a parte boa e a parte ruim, e tudo depende de como a gente vai olhar. No momento só fala a parte boa. Tem que esperar um pouquinho. O Zubeldia, eu gosto muito das coletivas do Zubeldia, eu tenho gostado do jeito que ele aproveita o São Paulo, mas tem essa aura toda que a gente tem que esperar para ver se é a prova de derrota, a prova de eliminação, para poder falar, olha que cara que o Zubeldia é e tal. E daqui a pouco tem outra coisa. Se o Zubeldia começar a ganhar por muito tempo, a vitória ela vai te deixar num lugar muito bom com o seu time, com o seu torcedor, mas ela te deixa exposta numa vitrine para os torcedores rivais. E aí o seu erro começa a ganhar outra proporção. Então o Abel agora tem 10, 11, 12 títulos, então muitas vezes o erro dele toma uma proporção muito diferente do que quando ele começou. Então a gente precisa esperar um pouquinho. É muito começo, um começo muito legal. Mas calma, o Zubeldia ainda pode tropeçar e já mostrou que tem alguma questãozinha de comportamento na beira do gramado. Bora falar agora sobre a Roma, que quer o atacante do São Paulo, William Gomes. Você já deve ter visto esse menino jogar, né? Enorme sucesso nas categorias de base, 20 anos de idade, promovido nessa temporada para o time de cima. Foram 4 aparições sob o comando de Luiz Zubeldia e também Carpini, o último jogo dele contra o Águia de Marabá em 2 de maio. Pois bem, a Roma teria sugerido 12 milhões de euros para contratá-lo nos últimos dias. Essa oferta valeria para a janela da metade do ano. São Paulo recusou a oferta e desde então abriu negociações para extensão do vínculo do atleta. O contrato atual se encerra em 2026, mas o São Paulo pretende dar um aumento ao William Gomes e estender esse vínculo para depois. A multa rescisória para fora já é alta, de 440 milhões de reais, mas o São Paulo entende que o William ganhará minutos ao longo dessa temporada e vai se tornar um jogador para valer muito mais do que esses 12 milhões de euros. Só para completar em relação a esse atleta, jogador que tem tido poucos minutos, até por causa da concorrência no ataque. O Ferreira, uma das principais contratações do São Paulo na temporada de 2024, nem sequer saiu do banco de reservas nas 2 últimas partidas. O Zubeldia tem prometido rodar o elenco, mas diante da adversidade e da necessidade de fazer pontos, ele tem procurado escalar os mesmos jogadores. Hora de falar sobre o São Paulo, que tomou uma decisão. O tricolor vai estender o contrato do zagueiro Sabino, que foi contratado algumas semanas atrás, contrato curto, que se encerra no mês de junho, no dia 20. Importante contar que o Sabino chega depois de uma longa lesão, muita dificuldade física, até por isso, contrato curto de experiência, com valor fixo de salário e restante atrelado a bônus. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Sabino, a pessoa deu o negócio por fechado, afirmando que a extensão do vínculo se dará até dezembro, nas mesmas condições atuais, ou seja, o São Paulo só vai ter de pagar um salário um pouco mais alto para o atleta se o Sabino for utilizado. Algo que não tem acontecido. Desde que foi contratado, o Sabino só esteve em campo em 19 minutos contra o Água Santa em partida do Campeonato Brasileiro. Para terminar sobre o São Paulo, uma curiosidade: Zubeldia foi flagrado andando de trem na capital paulista. Ele, a esposa e a filha. Perguntaram para ele se ele não iria para a Argentina nesse período de folga que os atletas receberam. Ele disse que tem tudo no Brasil, está muito feliz ao lado da esposa e da filha e estava conhecendo a cidade de São Paulo. Outra curiosidade, a filha do Zubeldia está completando aniversário nessa terça-feira. Sim que é, hein, gente? Muito boa tarde, Globo Esporte no ar, ao som de RZO. Um salve pra rapaziada da Zona Oeste. O Zubeldia, gente como a gente, hein? Pegou o trem, minha Esmeralda com a esposa, para iniciar as comemorações do aniversário da pequenina Lara, que completa 5 anos de idade amanhã. Lara, que é geminiana, ó. Um beijo do tio Luiz Teixeira e de toda a equipe do Globo Esporte para você, que você tem um dia muito especial amanhã, Lara. E falando em São Paulo e coisas que viralizaram nas redes sociais nos últimos dias, essa foto aqui demais viralizou na vitória do São Paulo contra o Tadieres na Libertadores e despertou muitos sentimentos. Se liga só.
Essa é uma foto que resume bem o porquê a Libertadores é tão especial para o São Paulo. Impressionante. O torcedor, quando tem jogo de quarta-feira, fica diferente. Na última partida do São Paulo em casa pela Libertadores, esse registro viralizou entre os torcedores. Foram quase 200 mil visualizações e 15 mil curtidas, para surpresa do autor da foto. Não esperava, tirei a foto ali na leste, atrás do escudo. A hora que eu cheguei em casa, 12 mil curtidas, cara. Confesso que eu não esperava essa repercussão toda, fiquei feliz pra caramba. O torcedor que trabalha como redator, publicitário e fotógrafo evita pegar o celular durante o jogo. Mas quando o estádio explodiu em festa na partida contra o Talleres da Argentina, não teve jeito. A foto aconteceu na hora que o Lucas começou a tentar reger a torcida. Teve uma hora no meio do jogo, ele chamou a galera, a torcida começou a cantar, a hora que eu olhei tinha sinalizador aceso, fazendo fumaça, o cara olhando, tirando foto, falei, cara, vai ficar legal isso daqui. O João vai sempre ao estádio, mas ele conta que nessa partida o clima estava ainda mais especial. Na hora do gol, o Morumbi tremeu. Até o narrador falou, o Everaldo Marques falou. Posso testemunhar que o Morumbi está balançando nesse momento, viu, Brasil? Tá chacoalhando tudo na cabine aqui. E como o São Paulo é sentimento, o que será que o torcedor sente quando vê essa foto? Uma energia, um sentimento diferente, algo inexplicável, realmente. O que mais te chamou a atenção aqui, você olhando a foto? Ah, parece um anúncio do céu, que tudo vai dar certo. Enfim, algo impressionante, algo mágico. Pra mim, passa o sentimento da minha família toda São Paulina, entendeu? O espírito de Libertadores que eu assisti de 2005, principalmente. E pra mim, a emoção não tem igual. Cara, Libertadores pra gente é diferente. Nas oitavas de final da Libertadores, o São Paulo vai enfrentar um outro tricampeão, o Nacional do Uruguai. Mas a confiança da torcida segue a mesma. O São Paulo é o maior na Libertadores, né? Então a gente é meio óbvio que essa Libertadores vai ser nossa.